Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, para nossa edificação nessa manhã, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós leremos os versículos 12 a 25. Mateus 4, versículos 12 a 25, eu estarei lendo na tradução Nova Almeida Atualizada. Se você quiser, pode acompanhar também aqui na projeção. Assim diz a palavra de Deus. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós ouvimos Tua palavra e agora rogamos, ó Pai, que o Senhor nos permita entendê-la, que o Senhor ilumine o nosso coração pelo Teu Santo Espírito, a fim de que aqui, neste momento, nós conheçamos mais a respeito de Cristo e aprendamos a amá-lo mais. Nós assim pedimos, ó Pai, fala conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os evangélicos, especialmente aqui no Brasil, têm uma tendência de se isolarem numa cultura gospel. Você já percebeu isso? Como muitas vezes existe uma versão gospel para cada coisa que existe no mundo, não é? Existe a música gospel, existe festas gospel, tem igrejas por aí que têm feito até mesmo festa junina gospel, que é um tanto estranho. Ou seja, há uma subcultura que é criada e que é feita para que os cristãos se mantenham ali vivendo numa espécie de isolamento, numa espécie de bolha de proteção, para se protegerem dos descrentes, em detrimento de buscar um envolvimento responsável com o mundo. A gente quer fazer uma versão gospel de tudo. Será que isso é certo? Será que é isso que Deus requer de nós? Veja que isso é exatamente o oposto do que Jesus faz no início do seu ministério. Com a morte, aliás, com a prisão de João Batista, o ministério de Jesus entra numa nova etapa. Ele passa a exercer um ministério mais ostensivo. Ele começa a anunciar a chegada do reino de Deus. E ele começa não apenas a anunciar a chegada do reino, como também a manifestar sinais de que o reino chegou, por meio das curas, por meio da expulsão de demônios, que são reversões dos efeitos da queda no mundo.
Se o príncipe deste mundo é Satanás, e ele é quem dominava até então, Jesus vem e, para mostrar que o reino chegou, ele removia os efeitos da queda, revertia, ao menos em parte, os efeitos da queda no mundo, e são sinais da chegada do reino de Deus. E como Jesus está fazendo isso, mostrar que o reino chegou, talvez o que nós imaginávamos que Jesus fosse fazer, e talvez até mesmo os discípulos imaginavam, é que Jesus fosse fazer isso a partir da capital. Chegou um novo reino. Por onde nós vamos começar o anúncio da chegada desse reino? Vamos para a capital. Vamos para o lugar que é a cidade de Davi. Vamos para o lugar que é a cidade de Deus, a cidade do templo, o lugar das promessas. É o que talvez nós imaginaríamos, mas não é isso que Jesus faz. Jesus, ele começa de uma maneira bem improvável. Ele começa o seu ministério numa região cheia de gentios. E ele chama para acompanhá-lo, para segui-lo, pessoas improváveis. Ele chama pescadores, que não eram pessoas treinadas teologicamente, treinadas para serem escribas e mestres da lei. E Jesus começa o anúncio do reino fazendo coisas surpreendentes, coisas diferentes do que se esperaria. E é isso que eu quero observar com você. Aqui temos 3 aspectos do ministério de Jesus. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero observar com você aqui é que Jesus começa num lugar improvável. Presta atenção aí nos versículos 12 a 17. Jesus começa o seu ministério num lugar improvável. Quando ele começa o seu ministério no momento em que ele ouve, em que ele fica sabendo que João foi preso. João Batista foi o precursor do Messias, ele é aquele que foi anunciado, que viria antes do Messias para anunciar a sua chegada, para predizer a sua chegada, e Jesus é o Messias, é aquele que traz o reino de Deus. Então, quando João é preso, esse é o momento do início desse ministério ostensivo, esse ministério agora não mais oculto. Então, é nesse momento que Jesus começa. E onde é que Jesus começa? Onde que ele estabelece o início, a base do seu ministério? Veja no versículo 13 que é dito que Jesus deixou Nazaré. E lá no Evangelho de Lucas, isso é justificado com o fato de que ele foi rejeitado por lá. Ele foi rejeitado na cidade onde cresceu. Todos viam Jesus pregar e fazer suas coisas e pensavam, quem é esse? Não é o filho do carpinteiro, não é o filho de José, não é alguém que cresceu por aqui? Então ele sai de Nazaré e para onde ele vai? Ele vai talvez para Jerusalém? Talvez para um lugar mais central, para a religião de Judá? Não, ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum, que era uma cidade ao noroeste do Mar da Galileia. Cafarnaum, que era uma cidade que era privilegiada economicamente, porque por lá passavam muitas rotas comerciais, havia um rico comércio de pesca e uma coletoria de impostos. E justamente por essa importância comercial, Cafarnaum foi uma das primeiras cidades de Israel, do Reino do Norte, que caiu sob o domínio assírio e que se tornou alvo e destino de muita gente, de muitas nações, que começaram a ir para lá e fazer sua base lá, a residir lá, por causa de sua posição estratégica. Então essa Cafarnaum era também uma região habitada, então, por muitos gentios, que fazia parte das tribos, a região que fazia parte das antigas tribos de Zebulon e Naftali, parte do reino do norte de Israel, aquele reino que foi espalhado, que foi destruído pelo Império Assírio, e que depois aquela região foi habitada por gentios. Essa é Cafarnaum. Mas algumas coisas aconteceram nesse período intertestamentário. No período dos Macabeus, o que aconteceu foi que a região começou a ser ocupada por judeus, e esses judeus, tomando o governo da região, começaram a obrigar que os gentios que viviam ali, eles professassem, eles se convertessem ao judaísmo sob ameaça. Então, muitos deles foram circuncidados e se tornaram judeus. Embora os próprios judeus os considerassem, os vissem como impuros por conta de sua mistura, de seu sincretismo. Isso é algo que aconteceu durante o período intertestamentário e durante o período do domínio romano, muitos gentios de outras partes começaram a viver lá por conta de sua economia, por conta de sua posição.
Ou seja, se lá no tempo de Isaías, se lá naquele tempo em que Isaías escreveu, disse Galiléia dos gentios, se referindo a essa região, agora ainda mais era uma região tomada por gentios. E foi lá que Jesus escolheu para dar início ao seu ministério. E por quê? Por que Cafarnaum? Mateus nos mostra que, ao fazer isso, Jesus estava cumprindo mais uma profecia do Antigo Testamento. E você deve se lembrar disso, de que Mateus é dos evangelhos o que mais tem citações do Antigo Testamento. Mateus ele escreve seu evangelho com o objetivo de mostrar que Jesus é o Messias prometido, ele é aquele que cumpre as expectativas, as profecias do Antigo Testamento, e ele escreve para um público majoritariamente judeu. E ele informa aqui que, ao fazer isso, ao começar lá seu ministério, Jesus estava cumprindo a profecia que se encontra em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, que fala que esse caminho do mar, o Senhor o tornaria glorioso, a Galiléia dos gentios, e que o povo que estava em trevas viria ali grande luz. Quando Isaías escreve essa profecia, quando o Senhor revela isso por intermédio desse profeta, ele estava falando a respeito da invasão dos assírios e sobre o exílio que mais tarde viria sobre Judá. E ele estava mostrando que depois desse período do exílio, depois desse juízo de Deus sobre o seu povo, dessa disciplina, haveria restauração, havia esperança. Haveria uma restauração da situação anterior e até mesmo o Senhor faria novamente brilhar a sua luz ali, naquela região. E se você conhece a história, você sabe que isso ocorreu. De fato, o povo de Judá passou por um longo exílio. Israel do Norte foi tomado, foi assaltada pelos assírios que chegaram e destruíram o reino e levaram espalhados as suas pessoas, seus habitantes, para diversas partes, diversas províncias do seu império. E Israel do Norte nunca mais voltou a ser o que era. Mas essa promessa que o Senhor deu por intermédio de Isaías, ela se cumpre aqui. O Messias vem e ele traz luz em lugares onde antes só havia trevas. É isso que Mateus está nos mostrando aqui, que esse dia chegou, que essa profecia se cumpre agora. Jesus chegou. E Jesus vem e inicia o seu ministério no lugar mais improvável, não em Jerusalém, não em Roma, que é a capital do império, para chegar e para destruir politicamente os seus inimigos. Não, ele começa em Cafarnaum, um lugar cheio de gentios, um lugar cheio de gente impura, de gente misturada, de pessoas bagunçadas. É ali que Jesus começa. Isso nos mostra como Jesus era diferente dos mestres da lei, como Jesus era diferente dos religiosos de seu tempo. Os mestres da lei, eles marginalizavam e excluíam os galileus e os samaritanos. Eles os consideravam como judeus de segunda categoria. E ao fazer isso, eles estavam falhando em cumprir o propósito que o Senhor lhes deu. Porque o Senhor chama o seu povo para ser luz para os gentios. É isso que nós vemos em textos como Isaías 42, versículo 6, Isaías 49, versículo 6. Quando nós abrimos esses textos e os entendemos dentro do seu contexto, nós entendemos que o servo do Senhor e a luz para os gentios, no contexto dos leitores ali de Isaías, é o próprio povo de Israel. É o povo de Deus que o Senhor chamou para ser luz para os gentios, chamariz para os povos, a fim de que, cumprindo a lei, a fim de que, adorando o Senhor, os povos veriam as suas condutas, veriam a maneira como eles se portam, e então louvariam e engrandeceriam o nome de Deus. Eles deveriam ser luz para os gentios. Nunca foi propósito de Deus ser um Deus tribal. Nunca foi. Nunca foi propósito de Deus que aquele povo judeu vivesse isolado, que guardasse Deus só para eles.
Deus queria que aquele povo fosse visto pelos povos, que obedecessem à lei, que adorassem a Deus, mas que chamassem a atenção das nações, que pessoas do mundo inteiro fossem a Jerusalém para adorar também. Esse era o propósito de Deus. Missões transculturais não é algo que começa só no Novo Testamento. Há uma missão, há um propósito de levar o Evangelho, de levar a palavra ao mundo inteiro já no Antigo Testamento, embora fosse, sim, não centrífuga, mas centrípeta, ou seja, as pessoas vindo a Jerusalém, mas já havia, sim, um propósito universal. Mas o povo de Israel falhou em cumprir esse propósito. Eles abandonaram a Deus, eles adoraram falsos deuses. Ao invés de influenciar os povos, eles foram influenciados pelos povos, pelas nações ao redor. Eles falharam nisso. E agora, nesse período em que eles vivem, depois do exílio, depois do retorno, depois da revolta dos macabeus, depois do surgimento dos fariseus, o que nós temos aqui é que os mestres da lei tratam o Deus da criação, o Senhor de toda a terra, como um Deus tribal, um Deus limitado à nação de Israel. E é isso que nós vemos ao longo de todo o Evangelho. Mas agora vem Jesus, que é o Messias, e ele vem para cumprir aquilo que o povo de Israel falhou em cumprir. Jesus é o perfeito israelita. Ele faz aquilo que o povo de Israel falha em cumprir. Ele vem e ele se torna a luz para os gentios. Ele vem trazer salvação a todos os povos, a todas as etnias. Independentemente de qual seja o estado, a condição, o passado, Jesus vem para os pecadores. E é por isso que ele começa em lugares improváveis, e isso já nos traz algumas lições. Em primeiro lugar, considere que nós somos esses gentios. Nós somos aqueles que nasceram em trevas. Nós estávamos separados de Deus e de seu povo, mas Jesus veio trazer salvação a pessoas como eu e você. E se por alguma razão você sente que o Evangelho não é para você, se por alguma razão você pensa que o seu passado, que a sua condição, que as coisas que você fez são de alguma maneira barreiras intransponíveis para que Jesus venha e te salve, saiba que Ele está disposto a ir a lugares onde as trevas são mais profundas. Não importa quão terrível seja o seu pecado, não importa quão tenebrosa seja a sua história, Jesus veio salvar pecadores. Considere também, meus irmãos, que muitas vezes nós temos uma atitude muito diferente da de Jesus e muito parecida com a dos mestres da lei. Muitas vezes nós nos afastamos daqueles que precisam ouvir o Evangelho. Muitas vezes, quando nós vemos pessoas que vivem em trevas, em densas trevas, pessoas difíceis, nós os afastamos. Aquele seu colega de trabalho que está perdido em vícios e você prefere não se misturar. Aquele seu familiar que é homossexual e que você não sabe nem como começar a pregar a ele, então você prefere se afastar. É muito fácil para nós simplesmente excluirmos essas pessoas do nosso convívio. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em criar uma barreira segura para a nossa família, em proteger os nossos filhos, em ter um espaço cristão, em evitar qualquer influência negativa, que nós nos esquecemos que nós também somos chamados a ser sal da terra e luz para o mundo.
E como é que você vai ser luz para o mundo se você se isolar? Não tem como. Certa vez eu visitei uma igreja e eu vi uma palestra que estava sendo dada a adolescentes, e o palestrante dizia assim aos adolescentes: você não pode ter amigos descrentes. Você não pode ter amigos descrentes. E eu fiquei pensando, mas como é que a pessoa vai evangelizar se não tiver amigos descrentes? Percebe que a preocupação é mais em protegê-los de influência negativa do que em pregar. É claro, você diga assim, não seja influenciado pelos descrentes, não se deixe amoldar por este mundo, ok, mas não tenha amigos, não seja amigo deles de modo algum. Pelo contrário, seja muito amigo deles e pregue o evangelho, e diga a verdade. Os evangelistas dizem que os pecadores vinham até Jesus. É isso que nós vemos nos 4 evangelhos. Os pecadores vinham até Jesus. Você consegue imaginar isso? Eles sabiam que podiam recorrer a Jesus. Eles sabiam que se eles fossem até Jesus, eles encontrariam graça. Eles seriam acolhidos. Será que as pessoas do seu convívio têm esse sentimento a seu respeito? Eles sentem que se forem até você, eles serão acolhidos e receberão graça? Ou eles temem ir até você e falar qualquer coisa e serem julgados? Lembre-se, você também é um desses gentios. Você também é alguém que estava em trevas. Você sem Cristo, eu e você, sem Cristo, somos tão maus quanto aqueles que nós evitamos. E Jesus não evitou você. É claro que isso não significa que nós devemos passar pano para o pecado. Não significa que nós devemos ignorar a rebelião que existe contra Deus neste mundo, de jeito nenhum. E no versículo 17 nós vemos o conteúdo da pregação de Jesus. E é o mesmo conteúdo da pregação de João Batista. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está irrompendo, ele está chegando. Então se arrependam. Jesus convida pecadores a entrarem no reino, mas diz, vocês devem se arrepender de seus pecados. Jesus ama os pecadores, Jesus acolhe os pecadores, mas ele também lhes diz a verdade. É assim que nós devemos ser, acolha pecadores em sua casa, em sua família. Mas diga-lhes a verdade. O que nos leva ao segundo ponto, veja o que vem depois. A segunda coisa que vemos aqui é que Jesus chamou discípulos improváveis. Jesus chamou discípulos improváveis. Ele começou num lugar improvável e ele chamou pessoas improváveis para caminhar com ele. Quem Jesus chamou? Veja que temos 2 duplas de pescadores, Simão e André, Tiago e João. E eles eram pescadores. Veja, como pescadores, eles não eram pessoas em situação de miséria. Muitas vezes as pessoas pensam que os discípulos de Jesus eram pessoas extremamente pobres, mas não era isso, não era verdade. Havia um grande comércio de pesca em Cafarnaum. Eles não eram estudiosos da lei, eles não eram treinados teologicamente, eles eram pessoas simples, mas eles viviam muito bem, obrigado, eles tinham o seu sustento e tinham o seu negócio, eles eram talvez o que poderíamos chamar hoje de empreendedores, eles eram MEI. E veja que naquele tempo,
É isso que significa, que naquele tempo quem almejasse seguir um mestre, quem almejasse seguir esse caminho de se tornar um mestre, deveria se preparar desde cedo. Ele era treinado na sinagoga ao longo de sua infância, e eles procuravam então, depois de terminar o seu treinamento na sinagoga, eles procuravam um professor, um mestre, a fim de tornarem-se seus discípulos. Então, quem quisesse se tornar um mestre deveria primeiro ser uma espécie de estagiário desse rabi, que lhe ensinaria o caminho em que ele deveria andar. Eles aprenderiam o ofício com seu mestre. Então, é um processo que não é rápido, é um processo lento e de muitos anos. E se alguém, ao longo de sua infância e juventude, não se preparou para se tornar um mestre, dificilmente ele se tornaria um mestre na idade adulta. Então, nós temos aqui 4 pescadores. Se eles eram pescadores, certamente eles não haviam se preparado para se tornarem mestres. Certamente eles não haviam passado pela faculdade. Eles não eram treinados teologicamente. Mas Jesus os chamou. Simão e André lançavam redes ao mar. Tiago e João consertavam as redes junto de seu pai. Eles seguiam as profissões de seus pais. Eles eram competentes nisso. Mas Jesus chamou esses homens sem qualificação teológica para serem pescadores de homens. E como é que Jesus os chama? Veja aqui no versículos 19 e 21. Veja que, primeiro, o surpreendente aqui é que é Jesus quem chama. No discipulado rabínico, eram os discípulos que escolhiam seus mestres. O comum era isso, é que os discípulos escolhessem os seus mestres. E os mestres aceitavam ou não. Mas aqui é Jesus que vem e soberanamente chama os seus discípulos. E ele diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Só essa ordem, sem mais explicações, sem mais promessas, sem nada. Apenas uma ordem: vem, e eu farei isto. E os discípulos respondem prontamente, imediatamente. Eles largam tudo e seguem Jesus. E isso torna mais significativo o que nós aprendemos aqui, o que significa seguir Jesus. Eles não eram pobres coitados que não tinham nada. Eles tinham suas profissões, eles tinham seu negócio, eles tinham sua pescaria que era bem rentável. Eles até tinham casa, família, bens, mas eles largam a sua vida anterior para seguir Jesus. E é por isso que agora faz sentido o que Pedro diz lá em Mateus 19, versículo 27, quando ele diz assim: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Eles deixaram muita coisa. E embora muitas vezes tivessem sido relutantes, medrosos, e alguns até mesmo tentaram voltar a pescar, no final eles seguiram Jesus. Então veja que aqui temos mais uma lição. Veja que Jesus, ele não apenas realiza o seu ministério em lugares improváveis, como ele também chama pessoas improváveis. Ele convoca aqueles judeus e os desafia a participar com ele na obra de salvar pecadores. Eles são convocados a acompanhar Jesus e mais tarde eles recebem a grande comissão de levar o evangelho, de fazer discípulos de todas as nações. E da mesma maneira, Jesus também chama a mim e a você como participantes daquilo que ele está fazendo no mundo. Deus nos chama a sermos pescadores de homens. Veja que para ser um bom pescador de homens é necessário ter algumas qualidades. Eu cito aqui as palavras de Michael Green, que diz assim:
Um bom pescador nessas águas precisa de coragem, pois perigosas rajadas irrompem naquele lago traiçoeiro. Ele precisa de perseverança, paciência e flexibilidade no uso de diferentes métodos. Ele deve manter-se discreto para não assustar os peixes e deve ter noção do tempo. Todas estas qualidades foram essenciais no novo tipo de pesca a que este homem da terra os introduziu. Então, se você for pescar homens, se você for pescar pessoas com o evangelho da salvação, saiba que você deve ter paciência, você deve ter sabedoria, você deve ter flexibilidade, você não deve assustar as pessoas, você deve tentar fisgá-las. E, meus irmãos, isso não é nada fácil. Isso é muito difícil. Quem já pescou peixe sabe, né, que uma pescaria pode levar um dia inteiro, e no final você não pega nada, né? Eu lembro de uma vez até hoje, que eu fui lá no rio Cochipó do Ouro, Cuiabá, pescar com meu pai. Ficamos lá o dia inteiro, e pegamos um monte de bagre. Nenhum prestava, tudo pequenininho. Se pescar peixe já é assim, pescar homens é ainda mais difícil. E talvez diante disso você se sinta incapaz. Tem muitos cristãos que não evangelizam, que não falam o evangelho para as pessoas, porque se sentem incapazes, porque se sentem inábeis, porque são tímidos, porque acham que não vão dar conta. Mas aqui temos algumas verdades para encorajar você. Primeiro, veja que é Jesus quem te chamou. Jesus quem te chamou, e Ele chamou você independentemente de sua qualificação. Ele nos chama a sermos pescadores de homens, fazedores de discípulos. É Jesus que escolheu você, e Jesus não errou ao fazê-lo. Essa é uma verdade encorajadora. Jesus chamou você a fazer isso, então vai e cumpra o chamado que Jesus te deu. E a segunda verdade encorajadora é que é Ele quem faz de você pescadores de homens. Veja que Jesus fala assim, não é? Farei de vocês pescadores de homens. Não é? Vocês aprenderão, vocês se tornarão, vocês conseguem. Não, eu farei de vocês pescadores de homens. E se nós recorrermos a Jesus, Ele nos dará sabedoria e paciência para a tarefa. Então, em primeiro lugar, Jesus começa o seu ministério em lugares improváveis, onde há mais trevas. Em segundo lugar, Ele chama pessoas improváveis. Em terceiro lugar, o seu ministério tem um início surpreendente. Tem um início surpreendente. O que Jesus faz em seu ministério? Seu ministério se resume em ensinar, pregar e curar. Ensinar, pregar e curar. Veja que ele ensinava nas sinagogas. As sinagogas eram centros de ensino judaicos que surgiram durante o período do exílio babilônico, onde judeus que estavam naquele momento, naquele tempo, distantes do templo, longe do templo, eles se reuniam para estudar a lei e preservar a sua religião. Sinagoga significa ajuntamento, congregação. E veja que nas sinagogas era permitido que não apenas os sacerdotes ensinassem, como era no templo, mas também os mestres da lei. E Jesus, então, como um mestre, ele ensinava nas sinagogas da Galileia. E ele também pregava. Ele pregava o evangelho do reino. Isto é, as boas novas, a boa notícia de que o rei vem e ele veio salvar pecadores e trazê-los para o reino de Deus. A mensagem de que o reino chegou. Jesus, ele vem para reivindicar a sua autoridade sobre o mundo inteiro, e ele faz isso salvando pecadores, tirando-os do império das trevas e trazendo para o reino da sua luz. E Jesus também curava, e as curas eram uma antecipação da consumação do reino. Veja, muita gente
tem dúvidas aqui do porquê Jesus curava e se esses tipos de curas ainda ocorrem hoje em dia desse jeito, por meio de dons de curas. E o que nós vimos na Escritura é que pessoas curando outras por meio de dons miraculosos, espetaculares, eles não são coisas que acontecem o tempo todo, mas em momentos em que o Senhor está fazendo expandir a sua revelação. Em todo o período intertestamentário não houve curas dessa maneira sendo realizadas. Nós vemos no Antigo Testamento, no período de Elias e Eliseu, e agora nós vemos novamente isso ocorrendo. E isso ocorre como um sinal de que o Senhor está fazendo avançar a sua revelação, de que o reino de Deus chegou. E que sinal é esse? O que isso sinaliza? Veja que doenças são resultado da presença do pecado no mundo. Doenças são resultado da queda. E Jesus, ele vem reverter os efeitos da queda. Ele começa aqui e um dia ele vai terminar isso. As curas eram um sinal de que ele realmente é aquele que pode fazer isso. Autenticam que ele de fato é aquele que detém toda a autoridade sobre os céus e a terra e pode fazer aquilo que ele promete fazer. Então é isso que Jesus faz, ele ensina, ele prega e ele realiza sinais que autenticam a sua autoridade. E Jesus faz isso percorrendo toda a Galileia como um ministério itinerante em mais de 150 cidades e vilarejos no período de mais ou menos um ano. Imagine a exaustão. Imagine o cansaço. E veja até onde alcançava o seu ministério, versículos 24 e 25. A sua fama percorreu toda a Síria. Quando fala Síria aqui, se refere à província do Império Romano, a província da Síria, que ficava perto da Galileia e onde viviam muitos gentios. Ou seja, a fama de Jesus foi além do povo judeu e chegou definitivamente aos gentios. E eles traziam doentes, enfermos, endemoniados, lunáticos, que é um termo grego para pessoas que tinham ataques, acessos como epilepsia, tanto que na Nova Almeida já está traduzido como epilépticos e paralíticos. E Jesus os recebia, os curava, e a fama dele ia aumentando, e passando por toda a Galileia, Decápolis, que significa 10 cidades, uma região com muitos gentios, Jerusalém, toda a Judéia e além do Jordão. Ou seja, o reino de Deus estava irrompendo e não podia ser segurado por muito tempo. Aquilo trouxe um início tão estrondoso que chamou a atenção de muita gente. E muitos traziam doentes para Jesus curar e queriam ouvir as suas pregações. Então o ministério de Jesus, ele começa com impacto, ele começa com rapidez. O conteúdo da sua mensagem era impactante. Ele pregava que o reino de Deus chegou. Ele pregava que a chegada, que chegou o Senhor que reinaria sobre todas as nações por meio do seu reinado, que é o Messias, o ungido, e que faria valer o seu reino sobre o cosmos. E ele não apenas pregava isso, ele demonstrava curando pessoas, expulsando demônios. E isso atraía os gentios e alcançava os gentios. Ele cumpria todas as qualificações de um Messias. E todos viam isso e se admiravam disso. Mas se a gente continuar lendo, a gente sabe que essa fama não vai durar muito tempo, não é? No capítulo 4, versículo 17, presta atenção aí, veja que está escrito assim, ó, daí por diante, Jesus passou a pregar, percebe? Daí por diante, Jesus passou a pregar. Essa expressão, ela se repete algumas vezes no Evangelho de Mateus, é como se fosse uma transição de etapa no ministério de Jesus. Essa expressão aparece novamente lá no capítulo 16, versículo 21, quando diz assim, desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado
ao terceiro dia. Ou seja, desde esse tempo começou Jesus é uma nova etapa do seu ministério. Ou seja, aqui no capítulo 4 começa essa etapa do ministério de Jesus em que ele prega e demonstra que o reino chegou. E todos ficam admirados, até que lá no capítulo 16 nós vemos que ele começa a explicar como é que esse reino chega, como é que esse reino é estabelecido. E ele começa a mostrar que a maneira pela qual o reino vem não é por meio da conquista de nações, não é por meio de uma revolução política, mas é por meio dele mesmo se entregando ao sofrimento, à morte e ressuscitando ao terceiro dia. E dali para frente, esse ministério de Jesus, que agora é cheio de multidões seguindo ele, popular, atraindo pessoas, dá uma guinada na direção oposta. Muitos o abandonam. Muitos o deixam. E os discípulos mesmo ficam confusos. Mas é assim que Jesus conquista o reino, é assim que ele estabelece o seu reino. Ele morre para satisfazer a ira de Deus. Ele morreu para expiar os nossos pecados. Ele morre para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Não só judeus, mas pessoas de todas as etnias. Não só aqueles que têm a vida limpinha, mas até mesmo os casos perdidos. Jesus vem salvar. Essa é a mensagem que nós recebemos, essa é a mensagem que nós devemos pregar. Esse é o evangelho do reino. Que Jesus veio trazer o pecado, veio tirar o pecado do mundo, e ele começa tirando a culpa do pecado e terminará removendo todos os efeitos do pecado, o sofrimento e a morte. E é isso que Jesus fez, pregou esse evangelho percorrendo incansavelmente a Galileia, pregando, ensinando, cuidando de enfermos, para que essa mensagem fosse bem entendida e proclamada. E esse deve ser o nosso foco também. Essa é a missão que ele nos deixou. Nós somos chamados a fazer discípulos. E se um dia você foi alcançado como aqueles gentios, se um dia você foi chamado como aqueles pescadores, você agora deve se envolver incansavelmente nessa obra. Não meça esforços. Dá trabalho. É cansativo. Não é confortável. É muito mais confortável se preocupar primeiramente com o seu trabalho e com a sua carreira acadêmica. Dá muito menos trabalho não se envolver em nada na igreja e não se envolver com missões, porque, eu já me envolvi muito, já teve muito problema e eu prefiro não fazer mais nada. Mas se você se envolver, você verá que vale a pena participar daquilo que Cristo está fazendo. É isso que Cristo está fazendo. É isso que Ele nos chama a fazer. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir essa missão. Meus irmãos, em